Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu trago essa make glam para vocês, maravilhosa. E já sabem, né? Continua aqui comigo e vamos aprender esse passo a passo. Já se inscreveu no canal? Se inscreve, curte e dá essa conferida no antes da modelo, sem nada, sem maquiagem nenhuma. Agora nós vamos para o depois, já com pele pronta. Vamos começar no olho, passando o corretivo líquido claro em toda a pálpebra móvel. Espalha, não precisa colocar nas laterais onde a pele já está feita. Depois vem com uma esponjinha, coxinha pequena, batendo leves batidinhas para espalhar esse corretivo. Agora, com o pincel de esfumar e com uma sombra marrom quente, nós vamos começar a trabalhar no côncavo do olho. Côncavo, aquela partezinha que fica entre pálpebra móvel e pálpebra fixa. Na realidade, nós começamos a trabalhar um pouquinho acima, quase rente à sobrancelha. Vai dar um espaçozinho, começar a trabalhar no canto interno em movimentos circulares. Os círculos são pequenos, é importante sempre manusear o pincel de forma que você não tenha muito espaço entre um giro e outro. Agora vamos para o cantinho externo do olho para fazer a junção com o que foi trabalhado no canto interno. Com o pincelzinho de esfumar ainda, nós vamos pigmentando no côncavo com a mesma sombra. Então, vamos trabalhando o côncavo com a mesma sombra e agora de uma forma mais precisa. E agora com um pincel fofo e grande, sem sombra nenhuma, nós vamos só deletando as bordinhas, girando na borda do que foi trabalhado. Esse pincel ele não tem absolutamente nada, é só para fazer uma leve limpeza, para não manchar o esfumado. Agora repõe novamente a sombra, então um trabalhinho de vai e volta, e aí também lembrando de girar o pincel. Então, gira o pincel, pigmenta e faz isso em todo o côncavo. Lembra que a proposta é de uma make glam, então todo esse olho ele vai estar com esse côncavo esfumado. Pincelzinho limpo novamente, vai passando nas bordinhas para não deixar nenhuma manchinha após o côncavo, parecer tudo esfumado. Agora, com uma sombra marrom quente, mais clarinha do que o que a gente usou, nós vamos estar fazendo uma transição. Dando uma leve esfumadinha, pincel limpo novamente. Agora, depois do côncavo feito, nós vamos pegar um batom líquido. Eu utilizei o batom Michele em toda a pálpebra móvel. Então, vou pegar o batom líquido da Michele e vou passar em toda a pálpebra móvel. É importante não deixar excesso de produto. Então, passa pouquinho e vai espalhando em toda a pálpebra. Agora, com o pincelzinho, eu vou terminar de espalhar esse batom líquido que foi passado na pálpebra da modelo. E aí, dando batidinhas, eu vou levando esse esfumado, antes que o batom seque, até o côncavo. Agora, depois de espalhar bem espalhadinho, lembrando que não pode deixar excessos, eu vou retornar com o batom líquido que foi utilizado para intensificar a cor. Nesse momento, lembra de não ultrapassar o côncavo, ou seja, a partezinha que abre e fecha o olho. Agora, com o pincel limpo e fofo, de cerdinhas naturais, eu vou deletando a bordinha e unindo esse batom a o que já estava feito no côncavo com sombra, para ter uma transição.
Agora, eu pego o pincelzinho que eu comecei fazendo a sombra lá no iniciozinho do vídeo e retorno com ele e com a mesma sombra que eu iniciei. Vou fazendo o que a gente chama de acabamento do esfumado. Trabalhando, mexendo, girando o pincel e levando o produto. Depois que eu fizer isso, essa transição de esfumado, eu venho com uma sombra bem mais escura, um marrom mais frio e trabalho, ou um bordô, a cor da sua preferência, e trabalho em toda a parte móvel, onde foi depositado o batom. Então, vocês percebam que na imagem, essa parte móvel, ela já tá bem mais escura. Então, não tenham medo, essa é a hora mesmo de pigmentar, de colocar uma cor mais intensa do que tudo que nós já trabalhamos até agora. Agora, como eu vou utilizar o glitter, eu vou fazer a famosa caminha. Tô pegando um pouco de pó fixador e trabalhando nessa região abaixo do olho da modelo. Caso algum glitter venha cair, esse pozinho ele vai servir para que esse glitter ele não pegue na pele, não suje a pele. O que eu acabei de fazer foi pegar um pincelzinho fofo e dar novamente aquela limpeza. O pincel estava sem absolutamente nada. Esse momento é o momento de você olhar para o olho e ver se está faltando algo no teu esfumado, na tua transição, se está precisando pigmentar um pouquinho mais. E foi isso que eu percebi. Eu percebi que na transição precisava pigmentar um pouquinho mais de cor. Então, eu fui lá e adicionei um pouco mais de cor. E depois eu vou fazer a limpeza, ó. Pincelzinho limpo, sem nada, venho e faço a limpeza. Então, nesse momento, se você perceber que o olho tá precisando adicionar mais cor, você pode adicionar. Então, tem que ficar bem atento para tudo ser feito antes da colocação do glitter. Agora que o esfumado está pronto, eu já tenho segurança que eu tenho a transição que eu quero, eu vou pegar cola de glitter com um pincelzinho fofo, um pouquinho só, gente. O pulo do gato dessa cola que eu tô utilizando, que ela é a prova d'água, é levar pouca quantidade. Então, pincelzinho com um pouquinho. E aí, eu vou colocar também toda a pálpebra móvel, que é onde eu vou querer que o glitter apareça. Com outro pincel, e é uma dica importante, atentem para isso, um pincel eu vou trabalhar a cola e um outro pincel eu vou aplicar o glitter. O glitter que eu escolhi para essa Make Glam foi o Silver, que é uma mistura de prata com chumbo, preto. Ele tem reflexos bem de maquiagem empoderada, né? De noite, formanda. Então, é um glitter que realmente à noite ele vai aparecer e ele vai destacar esses olhos, por mais negros, ou seja, escuros, que essa maquiagem esteja sendo feita. Bom, agora com o pincelzinho com cola novamente, quase sem nada, tá? De cola, eu vou aplicar um outro pigmento, que é um pigmento mais aberto, é o prata puro, só no canto interno. Para quando a modelo, a cliente, ela virar a cabeça de um lado para outro, dar esse reflexo de mudança de pigmento, ou seja, de iluminação. Vocês vão poder conferir aí no finalzinho desse vídeo. Adicionando mais glitter, sempre com um pincelzinho diferente do que foi aplicado a cola e dando leve batidinhas. Lembrando que como eu estou utilizando uma cola que é resistente, ou seja, que gruda mesmo o glitter, tudo que está sendo colocado vai ficar e depois que ela abrir o olho não vai cair. Agora eu tô colocando um iluminador, que é o mesmo iluminador que eu utilizei, que eu vou utilizar no rosto da modelo, que é o Flashlight. Eu tô passando abaixo da sobrancelha.
é um iluminador dourado, que dá o contraponto com o prata que foi utilizado na pálpebra móvel. Então, eu vou ter um reflexo de claro, do branco, e eu vou ter um reflexo também de dourado nessa maquiagem. Só que esse dourado do topo da sobrancelha dela vai casar com o do rosto dela. Agora, apliquei os cílios, ó, os cílios eu já apliquei. Isso vai fazer a diferença na hora que eu estiver fazendo o acabamento embaixo. E agora nós vamos colocar o delineador. Esse delineador, ele não vai ter ponta, esse delineador, ele não vai ser grosso. Esse delineador, ele vai servir só para compor e focar mais, dar destaque no brilho, no glitter que foi utilizado. Geralmente no olho glam, no monocromático com cor, eu não utilizo delineador. Mas como é um glam escuro, como é um glam com glitter chumbo, prata, ou mesmo que você use o glitter preto, vai funcionar. Agora, com o mesmo tom de batom que foi utilizado na pálpebra móvel, eu vou pegar um pincelzinho e aplicar rente ao bulbo capilar inferior, ou seja, na parte inferior do olho. Vejam que os dois olhos já estão prontos. Agora eu vou aplicar esse batom líquido. Aplico de uma forma muito leve. O traço não pode ser muito grosso, mas também não pode ser muito fino. Nessa hora, o gosto da cliente, o que ela se identifica e como ela gosta da maquiagem faz toda a diferença. Porque você pode ou não trabalhar essa técnica. Se você quisesse já deixar só o trabalho do que foi feito em cima, ou seja, na parte móvel e fixa, já estaria um molhão, bem lindo. Porém, se a cliente gosta de glamour, de aparecer e realmente quer que os olhos dela sejam destaques, pode fazer o trabalho na parte inferior. Estou esfumando o batom, então você aplica e depois pega um outro pincelzinho e vai esfumando. Olha, já dá um destaque, comparem um lado com o outro. Então, dá toda uma diferença. Lembrando que tem clientes que não se identificam, pessoas que não gostam desse efeito. Então, vai muito pela questão do gosto. Depois do batom líquido esfumado, eu vou escolher esse tom de sombra. É um tom escuro. É como se fosse um brown, uma coisinha de brownie. Ele é bem fechado mesmo. E aí, nós vamos esfumar, ou seja, trabalhar essa cor exatamente em cima de onde foi passado o batom, bem rente ao bulbo capilar dela. Isso eu vou fazer desde o canto interno até o canto externo dos olhos, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Passando novamente o pozinho, para que se algum pigmento cair, essa pele não ficar manchadinha. Nesse momento, opte por um pincel que seja macio. Geralmente, essa região da parte inferior dos olhos, ela é bem sensível. Então, se você trabalhar com um pincel que não tenha maciez, que seja um pincel duro, ou que você não tenha um cuidado e acabe batendo o pincel na linha lacrimal, que é aquela linhazinha onde nós colocamos o lápis de olho, a cliente ela pode lacrimejar, ficar com o olho irritado e aí a sua maquiagem não dá certo. Então, sempre para fazer esse efeito de trabalhar a sombra e o batom na parte inferior, utiliza sempre um pincelzinho fofo. Essa é a minha dica especial para vocês. O pincel vai fazer sim a diferença. Agora, nós vamos, depois de trabalhar a sombra em cima do batom, vamos retirar com o pincelzinho. Geralmente, eu uso o Dual Fiber para fazer isso, tá? Retiro todo o excesso de pó que foi colocado, com a mão bem leve. Vou aí tirando todo o excesso, olha. E agora, chegou aquela hora que
Você pergunta para a cliente se ela gosta, se ela não gosta, se ela prefere o olho assim, do lápis de olho. É importante você optar por um lápis de olho cremoso, ou seja, que aquele traço ele saia com facilidade, que aquele pretinho do lápis ele saia facilmente para que esse olho também não venha a ficar irritado. Lembra sempre que fazer de tudo para que a cliente ela não lacrimeje na hora que o produto esteja sendo aplicado. Aí eu coloquei um lápis de olho preto, super macio, em toda a linha d'água do olho dela. Aquela linhazinha de carnosidade branca que nós geralmente trabalhamos o lápis. Então tá aí o lápis. Eu peguei um pincel só para dar uma junção entre o bulbo capilar e a linha lacrimal. Então esse lápis ele não desce, tá? Só para dar uma leve esfumadinha. Vou passar de um lado e do outro, dar um tchan a mais. Eu venho sempre toco na pele sempre com a esponjinha, como vocês podem perceber, tá? Para que minhas digitais não fiquem na pele da cliente e que eu conserve a maquiagem dela. Esse lápis que eu estou utilizando é resistente à água, então, como eu falei, é importante que a cliente não lacrimeje, porque mesmo o produto sendo resistente à água, se a região estiver úmida, o produto não pega. Então, esse lápis, como ele é resistente à água, eu passei, ele vai secar e depois a cliente pode lacrimejar, pode fazer o que quiser, que aí a maquiagem fica intacta. Então, o grande diferencial para você fazer esses acabamentos inferiores são os produtos que você escolhe para trabalhar. Aí a maquiagem praticamente terminada, né? Eu gosto de adicionar bem o lápis, então eu passo uma vez, passo outra vez, porque na hora que você passa também há transferência para a linha lacrimal superior. Pele finalizada, iluminador casando com o que foi utilizado ali no topo da sobrancelha. Lembram da dica? É isso, espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam e se gostaram, deixe aqui o seu comentário, o que você quer ver nos próximos vídeos. Lembrando que nós temos lives às quartas-feiras às 7 da noite. Beijos! Gente, aqui estão os produtos que foram utilizados. Corretivo claro, a Nairana, esponja queijinho aqui, coxinha pequena, da Macrylan, paleta de contorno que foi utilizado como sombra, os pincéis 136 da Makeup, o de limpeza foi o 140, o de aplicar a sombra, que tá sujinho ainda, foi o da Sigma, o de fazer o acabamento embaixo, também da Sigma. O iluminador foi o Flashlight, tá? O pó, que foi trabalhado abaixo, como a modelo era muito branquinha, foi o pó pálido, aqui a linha. O puff utilizado aqui, ó, ele é um pó bem clarinho mesmo, que é para uma pele branca. O puff utilizado foi esse puff gota. O batom líquido, gente, eu falei que foi o Michele, mas foi o Sil, tá? O lápis de olho pretinho, macio e bem pigmentado, ó, super macio. Na hora que você passa, você consegue já pigmentar e ele depois que seca fica à prova d'água. Foi o Black Power da minha linha. O pigmento foi o Silver, né? O principal, e o pra dar aquele acabamentozinho no final foi o prata puro, que quase não tem mais nada dele. A cola de glitter utilizada foi essa daqui, que é a minha cola de glitter e base. Lembra de usar só um pouquinho. Delineador em gel, sempre usando o diluidor, para deixar ele como se fosse um delineador líquido. E a cor da sombra do acabamento inferior foi dessa paleta aqui, ó, paleta Brown Pro, e foi esse tom de marrom. Gente, amo pra fazer o esfumado glam, essa cor aqui é fantástica, tá? Rímel utilizado foi o da Kiss New York, que é o volume Definitive Volume. E é isso, gente, esses foram os produtos utilizados nessa Make Glam que vocês acabaram de conferir.